Já está aqui no palco conosco o professor Alten Teixeira Filho, da Universidade de São Paulo e da Unifesp, e vai falar para nós sobre sistemas nervosos e os impactos dos agrotóxicos. Seja muito bem-vindo, professor. Eu dei aula na USP, mas agora eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, aqui. Professor da Universidade Federal de Pelotas. Eu estou com um problema que eu estou com 134 slides para mostrar para vocês. Isso dá 2 horas e alguma coisa. Aí ontem de noite eu sentei para diminuir e aumentei mais 4. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês a colaboração. Para suplantar esse problema tem que ser colaboração. Algumas das figuras eu vou transferir mais rápido, mas se alguém tiver pergunta, por favor, tenha a liberdade e a colaboração de pedir interrupção. Então, vamos lá. Esse slide que tem aí, eu roubei de um colega da USP, exatamente. Que a gente escuta tanta conversa, né? No final são lobos em peles de cordeiro. Eu achei muito bom esse slide e sempre mostro ele em primeiro lugar. E no final o que nós temos é uma... Opa, aumentou o som. O que nós temos é uma agricultura familiar que está cada vez mais escanteada, mais indo para as periferias de cidade. A melhor forma que eu achei de falar sobre isso, sobre esse assunto de agrotóxicos, é colocando os fatos, e aí cada um fica com a sua opinião. Eu acho que é a melhor forma de proceder, mas tudo que eu mostrar aqui, primeiro, tem referência, tem fonte bibliográfica, eu não estou dando opinião. E segunda coisa, ontem já conversamos, tudo que eu disser aqui, eu assumo pessoalmente a responsabilidade, ninguém vai ser responsabilizado sequer judicialmente, eu sou responsável pelo que eu digo, tá bem? Então vamos lá. O planeta já atingiu alguns sinais muito claros de uma reversão climática que muitos tentam negar, mas ontem eu peguei essa imagem, vejam, a principal causa dos agrotóxicos é mortandade de abelha. Isso é muito importante que todos nós tenhamos conhecimento. Não se bebe mais no mundo, não se come mais no mundo sem comer ou beber alguma coisa de agrotóxicos em níveis que são superiores aos nossos hormônios circulantes no organismo. Não tem como. O chimarrão que eu tomei, quem estiver tomando chimarrão, cafezinho, tudo tem agrotóxicos. Vamos lá. Não estou conseguindo transferir. Primeira parte, então, os agrotóxicos. Eu não vou fazer nenhuma conceituação. Essa é a conceituação que eu entendo de agrotóxico e que é importante perceber o seguinte. São venenos que não existem naturalmente na natureza. Isso é importante. Estão sendo produzidos anualmente milhares de toneladas de agrotóxicos para envenenar a nossa, se quiserem, a nossa Pachamama, nossa terra, o nosso planeta. Então, essas são algumas das doenças, algumas poucas das doenças que vocês têm, para cada uma delas, algumas delas, milhares de publicações científicas, então não vou perder tempo com isso. E a pergunta que eu faço não é se os agrotóxicos ocasionam doenças, mas quais as doenças que eles não ocasionam. Essa é uma questão muito importante para perceber. Eu não estou dando a minha opinião, estou reproduzindo o que milhares de publicações científicas apresentam. E aí vem os sistemas nervosos. Eu estava conversando mais cedo com o Gabriel, quem me deixa preocupado aqui, porque eu tenho que fazer uma apresentação melhor possível, ele está cuidando, né? Sistemas nervosos. A pergunta é, o que são sistemas nervosos? Aqui nós temos uma bela imagem que eu peguei da internet, esse é um neurônio. Neurônio é uma célula nervosa que tem por função receber estímulo, transmitir estímulo e fazer conexão, e ele coordena todo o organismo. Esse neurônio, ele faz as conexões entre os neurônios, e aí eu preciso que vocês, se tiverem dúvida, por favor, me perguntem, para ter que ficar bem claro. O que são neurônios? São células nervosas. As conexões chamam-se sinapses. Por exemplo, aqui eu tenho uma conexão de neurônios com... neurônios não está funcionando. Eu tenho conexão de neurônios com outras estruturas, aqui é um vaso sanguíneo, e aqui eu tenho a conexão entre 2 neurônios. 2 neurônios, eles não se comunicam diretamente. Existe um espaço entre eles, chama-se sinapse.
E essa informação é preciso que vocês guardem bem o que é uma sinapse. Ali vocês estão vendo, infelizmente as músicas não estão aqui, música belíssima que eu coloquei. Vejam, um neurônio larga num espaço chamado sinapse a substância química com quem ele vai se comunicar com o outro. Essa é a sinapse. Essa é a música. Linda, né? Puxa, olha só, isso é de arrepiar, cara. Então vamos adiante. Vamos adiante. Preciso que guardem, então, neurônios e sinapses. Os sistemas nervosos, eles têm essas funções. Então, rapidamente, não vou me deter em nenhuma delas, mas todas essas funções que os sistemas nervosos têm é para adaptação ao meio ambiente, para a evolução, reprodução, a sobrevivência, e tem uma coisa que nós temos que dar consciência: vida com qualidade. Como a gente não tem tido vida com qualidade, não é uma correria, é uma coisa, um estresse total. Mas vida com qualidade, é para isso que existem os sistemas nervosos, para essas questões. Agora vem uma dificuldade. Vocês estão vendo que tem uma imagem ali? Não dá para ver direito. Esses são neurônios. Para estudar neurônios, a gente tem que usar técnicas especiais. Técnicas sejam argentafínicas, neurônios gostam muito, não só neurônios, mas gostam muito de prata e de ouro. Então, a gente faz uma técnica que se chama imunofluorescência. A gente pega no neurônio, nesse caso aqui, e coloca uma substância que ela é fluorescente. A gente acende uma luz no microscópio chamada de imunofluorescência, aí a gente vê a fluorescência dessa substância. E aí olha a diferença que faz da imagem anterior para essa. Surgem os neurônios. Então a gente vai para um microscópio de imunofluorescência e os neurônios surgem graças a esse agente imunofluorescente. E aí nós vamos lá então adiante. Olha que lindo. Lindo, né? Esse é um encéfalo da espécie humana. E com essa música também, eu tenho bom gosto para música, Gabriel. Então, olhem só, esse é o sistema nervoso da espécie humana. Vocês estão vendo aqui, são tratos nervosos, são neurônios, conjunto de neurônios que fazem toda essa conexão e que controlam todo o nosso organismo. É o grande maestro do organismo. Esse é o sistema nervoso. Belíssima essa imagem, mas eu tenho que ir adiante, infelizmente. Eu preciso que vocês guardem, então, neurônio, sinapses, neurotransmissores, que são as substâncias que fazem a comunicação, e a imunofluorescência. Então, vamos lá. A pergunta é, quais seres que apresentam sistemas nervosos? Somos só nós, privilegiados? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma escala evolutiva, e vamos pegar, olha só, na escala evolutiva, eu tenho os quinidários, essa seta vermelha. São seres aquáticos, dão aquelas comichões, né? Tem espinhos. Então, esses são os primeiros que nós vamos observar. E olha só, aqui eu tenho um vídeo de um quinidário. De novo, uma música linda. Esses são as hidras. Vivem na água, 1 milímetro, 2 milímetros. Olha, parece que é ela que está cantando, né? Então, vejam só, elas vivem livres na água. A pergunta é, um ser como esse, tão primitivo, tem neurônios? Vamos fazer um estudo de imunofluorescência. Olha lá, os micro-organismos tocam nas cerdas dela e ela vai fazer o quê? Puxar para uma boca e vai engolir. Aqui eu tenho um outro slide, de novo, um filme. Tudo que acender aqui é neurônio. E a imunofluorescência. Olha só essa parte aqui traseira dela, olha só, olha ali. Hidras têm neurônios. Hidras têm neurônios. Vamos adiante, vamos ser bastante rápidos. Então ficou positivo lá para a hidra. Aí eu tenho os nemateumitos, os nematóides, 1 milímetro. Rapidamente, olhem, tudo ali que está aceso são neurônios. 1 milímetro, nematóides têm neurônios. Vamos adiante. Anelídeos. Os anelídeos, nós temos então as minhocas. As nossas minhocas, elas são chamadas de anelídeos, que são formadas por anéis, né? Por isso são chamadas de anelídeos. Olhem só, aqui eu tenho então um sistema nervoso, alguns chamam de gânglio cerebroide, tem um sistema nervoso central, um periférico, ali estão os neurônios marcados em setas. As minhocas têm neurônios. Mas, Jonas, aproveitar que estás aqui respeitosamente, não encara isso como uma ofensa.
Foi feito um estudo imunohistoquímico de quais neurotransmissores as minhocas têm. Cara, elas têm 10 neurotransmissores que o amigo tem. Aliás, que todos nós temos. As minhocas funcionam como nós funcionamos. Se vocês quiserem, nós funcionamos como as minhocas funcionam. Isso, quando eu olhei isso aqui, eu disse, coisa incrível. Nós funcionamos que nem minhoca, e minhoca funciona que nem nós, os neurotransmissores. E aí traz uma coisa. Cara, o que acontece com as minhocas pode acontecer conosco. Percebem? Percebem como é importante isso? Vamos adiante. Vamos lá. 10 neurotransmissores são comuns à espécie humana e à espécie animal. Vamos adiante agora aos artrópodes. Artrópodes, animais, têm corpo segmentado, etc. Vamos adiante. Agora, isso leva a um outro conceito, fauna edáfica. A fauna edáfica são todos aqueles animais que vivem no solo, com exceção dos vertebrados. Minhoca, aranha, insetos, todos esses formam a fauna edáfica. E mais, esses, cara, os que dão vida ao solo. Se nós tirarmos a fauna edáfica, a terra vira areia. Esses é o que dão vida ao solo. Quais desses animais vão ter vida, vão ter sistemas nervosos? E uma coisa importante que nós conversávamos, são os bioindicadores. Se não encontrar fauna edáfica, essa terra não é nutritiva, ela não serve. Ela é uma areia. Então, vamos lá. Vocês devem ter ouvido falar, ter visto isso, mas deu muita pouca propaganda, muito pouca notícia sobre isso, dessas tempestades de areia. Olhem o tamanho... Eu estou na frente de vocês? Não, desculpe. Olhem o tamanho dessas nuvens de areia, olhem só os prédios lá embaixo, né? O tamanho das nuvens de areia que acometeram São Paulo. Agora, não mais, mas nesse período, a cana-de-açúcar fazia o que antes da colheita? Queima, né? E agrotóxicos, não é? E a areia que eles tinham, a terra que eles tinham, eles transformaram em areia. E quando dá vento, faz o quê? Essas nuvens de pó. Isso foi o que aconteceu em 1935 nos Estados Unidos, chamou Black Sunday. Lá eles diagnosticaram a agricultura feita de forma errada. Até o Congresso dos Estados Unidos fez leis contra o uso inadequado da agricultura. Vamos adiante. Isso é um fato, não é opinião. Porque agrotóxicos, eles são biocidas. Eles são feitos para matar a vida, seja ela vegetal ou animal. E os agrotóxicos estão esterilizando a natureza. Esperem que vem mais aí. Vamos adiante. Os insetos. Olhem rapidamente as informações, a época que eles surgiram, o tempo que estão conosco. É o grupo mais diversificado. E eu coloquei isso em vermelho dessa forma pelo seguinte. Uma vez eu ouvi um professor de Pernambuco dizer o seguinte, ele foi falar favorável aos agrotóxicos. Cara, ele me disse com uma convicção que eu fiquei estupefato. Desculpe a minha voz. Ele disse, nós vamos acabar com os insetos. Eu disse, tchê, falavam de professor universitário, eu disse, abra um olho com professores universitários. Que besta é essa que acha que vai acabar com os insetos? Mas ele disse isso. Então nós jamais acabaremos com os insetos. Ou nós aprendemos a conviver e aproveitar, inclusive, como nós fizemos com as abelhas, mas nós não vamos... Olha só, os insetos estão cada vez mais no planeta, né? Cada vez mais. Notícia agora de 2025, pela primeira vez na Islândia, graças ao aquecimento global. Essa é a drosófila. Quais insetos têm sistemas nervosos? Bom, agora já não tem mais dúvida, né? Todas nós vamos encontrar sistemas nervosos em todos. Mas faz de conta que eu estou fazendo uma suspense aqui. Um suspense. Vamos ver. Então, quais os animais que tem? Olha só os estudos que fizeram em larvas de drosófila, a mosca da fruta. Isso são larvas de drosófila. Vocês estão vendo aí, são neurônios nas larvas de neurônio. Cada uma dessas estruturas acesas, vias, autopistas acesas, são sistemas nervosos. São neurônios presentes nas larvas. E os cientistas fizeram um esquema do cérebro de drosófila. Fizeram um esquema de cérebro de drosófila que está aí para vocês, belíssimo. Aqui estão os olhos delas, né? As duas estruturas estão aqui.
E ali são o cérebro, são os olhos dela. E aí nós chegamos nessa maravilha, que é a nossa abelha. Essa é uma apis mellifera. E aqui tem uma coisa interessante que eu faço com meus alunos. Ele está girando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Quem é que acha que é da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita? Vocês estão vendo a mesma coisa e tem grupo dividido, um vê de uma forma e outro vê de outra. E se ficarem observando, parece que ela vai começar a virar no sentido contrário. Este é o sistema nervoso de vocês funcionando. Cada um tem o seu sistema nervoso funcionando e cada um vai interpretar da sua forma. Por isso que eu não estou dando opinião, viu? Estou mostrando para vocês. Olha, o cérebro das abelhas contém 960 a 1 milhão, enquanto trabalha diferenciados volumes. E vou para duas coisas importantes, cognição e senciência. O que é a cognição? Olha só essa palavra, função psicológica. As nossas abelhas têm, funções psicológicas. Elas têm uma psicologia. E mais, a senciência é a capacidade de perceber. Eu vou pedir, faz favor, um copo d'água, que eu estou... É a capacidade de perceber e sentir prazer, dor, medo. Eu li um trabalho que uma abelha que pousa numa flor encontra uma aranha, ela já não vai mais nessa flor, porque ela aprendeu que pode ter uma aranha ali. E a abelha que não aprendeu, a aranha pegou. Então, isto é aprendizagem, isso é medo. Ela tem medo, ela tem sentimento. Então, vamos adiante aqui. São vários os trabalhos, e eu não vou falar aqui de neuroarquitetura, porque eu confesso para vocês, alguns desses trabalhos eu tenho que ler 3, 4 vezes, tantas informações que tem, e eu vou passar por aquilo que interessa a todos nós. Mas veja que ela tem uma neuroarquitetura de um complexo central e vários tipos neuronais uma abelha tem. Esse é o complexo central de uma abelha, esse é o complexo central, essa é a estrutura que vocês estão vendo aqui. Depois as duas protuberâncias, então ela tem uma estrutura. E aqui é para mostrar somente a organização neuronal, para mostrar que tem neurônios. Esse é o meu objetivo aqui, é para mostrar que tem neurônios. Esses neurônios têm funções absolutamente diferenciadas. Absolutamente diferenciadas. Olha só, esse complexo central leva orientação em bússola, posição corporal, depois tem questão que é um grande centro de integração. O complexo central. Vamos adiante. A classe está escrito no trabalho. Está escrito no trabalho. As classes e subtipos de neurônios caracterizados são morfologicamente semelhantes aos escritos em outros insetos. Opa! Então, o que tem para abelha, tem para outros insetos. Sugerindo uma considerável conservação na rede neural, relevante para a orientação. Isso mostra que os insetos têm uma organização neural muito semelhante. Então, eu posso dizer, sem problema algum, que um agrotóxico elaborado para matar um inseto atingirá todos os insetos. Um agrotóxico que é feito para matar uma planta e atingir um inseto, não seja um inseticida, né? Mas se ele atingir uma planta, ele também vai atingir um inseto e vai atingir todos os insetos. Essa coisa de dizer, não, nós vamos matar só gafanhotos, isso não existe, pessoal. Isso não existe. Vamos lá. Olha só as abelhas, questão de orientação. Vocês certamente já ouviram falar, já conhecem. As abelhas têm 2 olhos e océolos. As abelhas, elas veem por polarização, elas veem a orientação solar. Então, elas, através de uma dança que elas têm, elas vão mostrando, elas localizam a planta, a flor, elas voltam para o ninho, elas dizem que planta é. Qual é a cor da planta, que tipo de néctar, que tipo de pólen ela avisa para a companheirada dela. E aí nós temos, essa é a dança do balanço. Essa senhora que está aqui, ó, essa senhora que está aqui está fazendo a dança do balanço e dizendo exatamente onde é que está localizada o pólen, as plantas que interessam ela. Essa é a chamada dança do balanço, ela explicando para as outras. É a comunicação, uma grande capacidade de comunicação. Os envenenamentos, vejam, só para mostrar da fauna edáfica, já foi mostrado em aranhas,
mecanismos, as abelhas são particularmente as efeitos subletais. Eu até sublinhei ali subletais, porque a gente olha um enxame, vocês olham, eu não tenho enxame, aliás, tenho lá, mas não mexo. Vocês olham o enxame e dizem, puxa, morreram tantas. Faço uma pergunta a vocês, já pensaram quantas outras saíram dali adoecidas? Isso tem que ser pensado. Porque não é só o enxame que morreu, é as quantas abelhas, não sei quantas mais, ficaram adoecidas. Isso é importante estar percebendo. Então, vamos lá. Aqui é para mostrar que zangões, eles ficam viciados em alguns agrotóxicos. Eles param de trabalhar para ir buscar agrotóxico em plantas que têm esse neonicotinoides. Eles param de trabalhar e ficam buscando só esse tipo de alimento. Aqui para mostrar também um impacto. Abelhas ficam estressadas. Vocês sabem melhor do que eu trabalhar. Vamos conversar com o Gabriel. Algumas abelhas atacam, são mais agressivas que outras, ficam estressadas e elas respondem com agressão. E elas têm estresse. Então, vejam só, mas tem uma coisa mais interessante. Há um trabalho, é esse trabalho que está aí, faz uma relação de um eixo hipotálamo renal com estresse. É um círculo hormonal, é um círculo nervoso já descrito para a espécie humana. Meu amigo, as abelhas também têm isso. As abelhas também têm isso. Para mostrar como esses sistemas nervosos se repetem, porque não tem para que ter um tipo de neurônio para abelha, outro para minhoca e outro para álten. Não, é um neurônio que faz a mesma função. Quando tem que fazer a mesma função, é o mesmo tipo de neurônio. E aí vem a questão que vocês conhecem também, bem melhor do que eu, a síndrome do colapso da colônia. Volto a dizer a questão, não só as abelhas que morrem, mas as abelhas que ficam adoecidas. Isso é importante estar percebendo. Isso eu também trouxe para vocês, que é uma pesquisa feita na USP, que os fungicidas, eles não matam diretamente as abelhas, mas eles fazem o quê? No desenvolvimento, as larvas, elas precisam de um fungo que elas não produzem. E elas precisam de fungos que produzem esse esteroide para elas. E quando põem fungicidas, acaba com o fungo que permite o desenvolvimento das abelhas. Eu vou botar um fungicida que não pega abelha. Pega sim. Vai dar envolvimento negativo para as abelhas. Só que eu acho legal o atributo das abelhas, mostrando os animais brincando. A gente vê, os animais brincam com a gente, tudo normal. E a pergunta é, as abelhas brincam? E aí eu descobri essa publicação. Eles fizeram o seguinte, aqui estava o ninho, depois um túnel, e aqui estava a substância para se alimentarem, e aqui nesse espaço central tinha umas bolinhas. E eles faziam as abelhas passar próximo a essas bolinhas. E o que elas faziam? Iam brincar com as bolinhas. Olhem só aqui, ó. Eles aprendiam, elas faziam o desenvolvimento. Eu vou direto para o filme, que é esse filme que está aí. Enquanto isso, vou ver se pego uma água lá, que eu estou louco de sede. Enquanto vocês observam o filme. Aí tem uma abelha e ela brincando com a bolinha. Bom, mas que brincadeira sem graça. Bom, é brincadeira de abelha. Né? É ou não é? Como é? Olha, eu não sei, tia. Ali eles entenderam como uma brincadeira. E olha que brincadeira. Quem brincava, aliás, todas elas brincavam depois do trabalho. Tudo isso eles observaram. Brincavam depois do trabalho. As mais jovens brincavam mais. E aí os zangões também brincavam mais. As fêmeas é que ficavam mais assíduas ao trabalho, né? Não estou, por favor, não estou dizendo nada. Mas ela está aí brincando. É como disse, elas estão brincando, né? Olha só. Tem pessoas que ganham milhões para brincar com a bolinha no pé. Por que elas não podem pegar uma bolinha e rolar? Tá. Isso aqui, as abelhas sabem contar. Eles fizeram estudos, não sabem explicar ainda, mas a abelha aprende a ordenação, numeração de zero. Elas sabem o que é zero, ela tem noção.
não sabe se explicar ainda. Não se consegue explicar ainda. Como eu disse, eu estou indo rápido. Elas têm um olfato maravilhoso. Vejam os receptores das abelhas. São 170 diferentes tipos de receptores. Mosca da fruta 62, mosquito 79. Elas ganham muito longe dos outros dois. E elas têm um olfato extremamente desenvolvido. Aprendizado complexo, elas também têm capacidade de aprendizado. Isso tudo, vocês estão percebendo, estão lidando com um ser incrível. Cara, olha que coisa incrível. A abelha sabe calcular. E olha só, deixa eu ver se é aqui. Eu acho que eu passei. Não, vamos ver se está adiante. Então, detectam, tem gustação. Elas têm, assim como nós temos na língua botões gustativos, ela também tem na língua botões gustativos. A visão delas, olha possivelmente como ela, isso é uma imagem, uma suposição, como elas enxergam o processo visual delas, como elas veem as flores. É aí que nós estávamos conversando também, Gabriel. As abelhas, o trabalho diz isso, veem, percebem o invisível, não veem, elas percebem o invisível. Que plantas e polinizadores usam campos elétricos para um chamar o outro, para um informar o outro, para um dizer para o outro, olha, aqui tem néctar ou pólen, aqui não tem. Então eles fizeram o seguinte, campos e flores e polinizadores se atraem, etc., os insetos dominantes, os agrossistemas, então vamos lá. Abelhas percebem campos elétricos. E aí tem um filme, esse filme que está aí, eu vou tomar mais água. Olha só, aqui uma flor está com campo elétrico neutro. Veja, aproximou uma abelha, olha como mudou o campo elétrico. Ela fez a atração da abelha. Ela informou para a abelha que tem um campo elétrico, a abelha é positiva, a flor é negativa. Cargas contrárias se atraem. E quando a abelha pousa na flor, ela já saiu? Já saiu. Agora vai ver que o campo elétrico vai voltar ao normal que era antes. Não é que a abelha colhe pólen, néctar. São campos elétricos negativos. Ela pousa e as estruturas colam nela normalmente, aderem nela totalmente, por conta de serem campos elétricos diferenciados. Então não é que ela diz, eu vou coletar e vou colocar aqui. Não, ela pousa. A abelha evoluiu para as flores evoluindo para as abelhas. Isso é interessante. Porque na China, eles estão tentando fazer o quê? Polinização, a espécie humana fazer polinização, né? E não vai conseguir. Porque as pessoas, através de um palitinho que vão tentar lá polinizar a flor, não tem essa questão do campo elétrico. Tem que ser abelhas. Claro que existem morcegos, outros insetos, pássaros, vento fazem polinização. Mas são as abelhas o fulcro disso. São vocês que estão favorecendo isso tudo. Vamos adiante. Então, aqui são uma série de considerações que eu vou ter que passar rapidamente. Eu já não sei quanto tempo eu não tenho, mas enfim, não me disse que assim, ou qualquer coisa eu não sabia e eu vou tocando. Então, vejam só, essas são as considerações que eu fiz para vocês. Estão interligados num ciclo coevolutivo que é importante. Que mais que nós temos aqui? Uma coisa interessante, uma abelha, quando sai da flor, depois que fez a coleta, que ela ficou aderida, quando ela sai, ela trocou o campo elétrico da flor. E outra abelha que passa perto, o que a flor faz? Nem atrai. A abelha não vai nem perder tempo para ir numa flor que foi recém-coletada. Isso ganha tempo, isso é mais inteligente, isso é o melhor. Então, elas têm essa duplicidade. Abelhas percebem invisível. Então, é isso aqui. Vamos adiante. Vamos adiante. Sim, uma coisa interessante que tem aqui é que esses campos elétricos, o tubarão-martelo, ele faz a caça, os peixes se escondem na areia, embaixo da areia. E aquelas projeções, tubarão-martelo, sabe que tem aquelas projeções laterais na cabeça? Aquilo ele consegue ler o campo elétrico do peixe, não adianta o peixe ficar escondido na areia, porque ele vai lá e ele percebe, ele lê o quê? O campo. Eu não entendi, eu vou continuar falando.
Então, ele faz isso. E esse é um livro que eu estou lendo ainda, mas ele faz Esse Lars Schittka, ele faz uma poesia, ele é um grande cientista conhecido, um grande cientista no mundo. Isso aqui é uma poesia que ele faz, e eu vou ter a liberdade. Você é cascadura, âmago mole, você também tem uma arma química embutida, projetada, agulha. Você tem superpoderes sensoriais, como uma bússola magnética. Você tem projeções de cabeça, tamanho de membros, com os quais pode provar, cheirar, sentir campos elétricos. Você pode voar. Essa é uma visão de um cientista que eu acho poética e eu resolvi trazer para vocês. Aqui vem uma questão importante. Vejam que esse trabalho é de 1910. 1910. Ali tem o sistema nervoso de abelha. Desde 1910 sabe-se que tem sistemas nervosos em abelhas. E mesmo assim usam venenos que podem matar abelhas. Isso é que é absolutamente desumano. As abelhas, não esqueçam que não morrem, elas ficam doentes. A indústria dos agrotóxicos sabe que estão matando as abelhas. Eles sabem, porque para saber matar, é preciso saber como é a vida. Então, eles sabem que estão matando. Mas eles intensificam propagandas. Eu vou ter que ir rápido. Agrotóxicos são venenos potentes. Isso aqui, Jonas, eu vou deixar essa apresentação contigo. Aqui são algumas informações que eu peguei em publicações científicas das questões que matam ou que adoecem abelhas. Eu vou deixar essa apresentação contigo. Intervalo? Não, então vamos adiante. Vejam, a espécie humana e animal, muito rapidamente também. Isso é a Organização Mundial da Saúde colocando o glifosato como cancerígeno. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, também colocando o glifosato como um desregulador embriológico que prejudica o desenvolvimento neural, provoca alterações na diferenciação e assim por diante, vai dando uma série de problemas. De novo, isso não sou eu que estou dizendo, são milhares de publicações científicas que estão colocando isso. Vamos adiante. Danos do DNA, autismo. Eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Eu já tive 3 alunas com autismo. Esses dias fui falar numa cidade, permito não dizer o nome, e eu estava falando para jovens e falei em autismo. Cara, uma criança, acho que tinha 11 anos, levantou a mão e disse: professor, eu tenho autismo. Aquilo impacta. E nessa cidade, os professores de 1º e 2º grau dizem: nós temos turmas com 6 autistas, 3 autistas. É uma coisa absurda. E aqui tem uma coisa importante, que olha o custo para o governo americano, 268 bilhões por ano para tratar dessas crianças com autismo. E o aumento do autismo, vejam só, eu sublinhei aqui, as pessoas dizem, alguns médicos, eu escutei um médico do Albert Einstein dizer: não, agora nós temos novas formas de detectar o autismo, por isso que o autismo subiu. Não, o desinformado está errado, não é isso, não é isso. Em 2017, se não me engano, era uma criança para cada 10 mil nos Estados Unidos nascidas com autismo. Atualmente está uma para 54. 54. Olha aqui, 2020, uma para 36. 54, vai adiante. Isso é o sistema... Desculpa, Jonas, mas eu vou castigar aí vocês um pouco mais. Eu não estou entendendo, eu vou continuar. Então, isto aí é sistema nervoso entérico. Sistema nervoso entérico é um sistema nervoso, 150 milhões de neurônios, que todos, é claro que é uma média, né? Que todos nós temos no intestino. Entenda-se como intestino, o início do esôfago até o esfíncter anal externo. E esses são neurônios que estão presentes no intestino. Então, essa é chamada de cérebro abdominal. Esses 4 aqui é de um amigo querido da Alemanha, espécie humana. Esse aqui é de suínos, esse aqui é de bovinos, esse aqui é de cães. Abelhas também têm sistema nervoso entérico. Então,
Isso eu estou colocando para essa questão. Disbiose intestinal é um tema cada vez mais estudado, que é uma alteração da flora intestinal faunedáfica. Animais que vivem no solo, fauna edáfica, excetuando os vertebrados. Flora intestinal, seres, animais que vivem no intestino e que dão essa vida ao intestino. Os agrotóxicos também matam essa flora. Porque nós ingerimos, desculpa, não é provocação, ingerimos chimarrão com agrotóxicos, que vai atingindo a flora intestinal, e essa disbiose intestinal, ela é tão forte que gera depressões. Isso está sendo estudado. Opa, acho que eu estou perto demais. Ela é tão intensa que gera depressões graves e suicídios, chegando a suicídio. Então, isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo agora. De novo, eu não estou dando opinião. Isso são publicações científicas. Vamos lá. Olhem só, eu acho incrível. Olha a bula do 2,4-D. Essa é a bula do 2,4-D. Olha o que o 2,4 diz dos efeitos crônicos. A bula do 2,4-D. Eu fiz um resumo aqui. O 2,4-D, aumento do peso. Eu acho que eu estou tomando muito 2,4-D. Enfim. Degeneração de tubos, degeneração dos rins, aumento de peso, decréscimo T4, isso aqui é da tiroide, hiperplasia, hipertrofia em tiroide, testículo, decréscimo de peso, atrofia, ovários, decréscimo de peso, olhos, opacidade, catarata, degradação da retina, quer dizer, isso é falacioso, né? Degradação da retina é o quê? Cegueira, é cegueira. Não sou eu que estou dizendo, por favor, isso está na bula do 2,4-D. Isso está na bula do 2,4-D. E assim vai lá, degeneração dos testículos, neurotoxicidades, etc. O 2,4-D, aqueles neurônios que eu mostrei no intestino, ele impede a formação de neurônios no intestino. Uma publicação, que está aqui a publicação, feita na USP. Eu sou muito sentimentalista e eu exploro sentimentalmente vocês. Preparem-se. Agrotóxico pode gerar puberdade precoce. Mães que vão trocar fraldas de bebê com pelos pubianos, menstruando, com glândulas mamárias. Isso é o que gera. Propaganda enganosa. Eu vou ter que voltar ao ano de 1946, esse era o DDT. Alguns de nós aqui eu vejo que usava detetização no quarto. Ficava aquela nuvem de DDT, não é? Olha só, é claro que as criancinhas têm que estar junto, né? As criancinhas têm que estar juntas. Olha o que faziam com o lançamento do DDT. Pulverização de DDT e as criancinhas atrás. Mas não atrás, no quarto das crianças. Colocava um papel de parede com DDT. Então, 100 insetos em mim, graças ao DDT. E olhem, em 1950, já tinha uma publicação, 1950, 46, 4 anos depois, já tinha uma publicação dizendo que em galos, o DDT ocasionava crescimento feminilizado, cristas de barbelas pálides atrofiada, aparência de castração química e agia como hormônio. Como hormônio? Na fenda sináptica entrava e entra o DDT, entra os agrotóxicos, e um neurônio acha que é mensagem que um está mandando com o outro. E eles mimetizam e eles se assemelham à ação dos hormônios na fenda sináptica. Vamos adiante. Os galos apresentavam. Em 1946 tinha propaganda com crianças. Essa é de agora. Imagine um mundo que preserve a natureza, o ar, os rios. Até hoje, onde a gente possa produzir mais com crianças para propaganda sem desmatar as de agrotóxicos. florestas. Olha só.
Não é minha opinião, essa sim, não é minha opinião que está aí. Mas até hoje utilizam crianças em propaganda de agrotóxico. Vamos adiante. Leite contaminado, surgiu isso em Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é uma região com muita plantação de soja. Não, está bem em Lucas do Rio Verde, mas aí eles foram ver que no mundo inteiro mães estão amamentando os filhos com agrotóxicos no leite. Põe a teta na boca da criança e agrotóxico. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Vamos adiante. Isto é uma disfunção gastroquise que o 2,4-D ocasiona. Eu sei que é uma imagem forte, mas a gente tem que saber o que está vivendo. Vocês não imaginam, até o momento psicológico agora da minha parte, que angústia eu vivo olhando essas coisas. E eu resolvi dividir com vocês a minha angústia. Porque são publicações científicas que mostram isso. E eu vejo isso. E eu sei disso. E eu não estou dando a minha opinião. É assim, pessoal. Vejam agora uma mãe que espera 9 meses no nascimento de uma criança e vê uma criança com essa situação. Vamos adiante. A Anvisa, esse é o agente laranja. Olha só, o agente laranja é 2,4-D e 2,4,5-D. Os vietnamitas, na guerra do Vietnã, o pessoal se escondia em florestas, em matas. E aí a Monsanto e a Bayer, a Monsanto e a Syngenta, teve uma reunião na Casa Branca nos Estados Unidos. O que eles fizeram? O agente laranja, que é um desfoliante. Eles jogavam na floresta o desfoliante, acabavam com a floresta e os vietnamitas não conseguiam se esconder. E aí qual era o lucro? Conseguiam ser metralhados com mais facilidade pelos helicópteros estadunidenses. Aí tem imagens, dessas crianças. E aqui está a Anvisa, chamando o agrotóxico 2,4-D de medicamento. A Anvisa, chamando 2,4-D de medicamento. E olha, uma foto que é uma propaganda, né? Quem é que não quer ter uma lavoura desse tipo ali? Quem é que não quer ter uma lavoura desse tipo? Aqui eu só quero mostrar uma imagem. A portaria brasileira, o glifosato, 500 mil vezes. Hormônios na espécie humana, eu vou mostrar aqui. Bom, vamos para essa. Cientistas já estão descobrindo agrotóxico em ursos polares, por isso que eu disse, não tem lugar que não tenha mais agrotóxico. Rapidamente, derivas. Não, se aplicar com a temperatura de tantos graus, vento tal, norte e sul, não sei o que, se a sogra estiver visitando, não tem deriva. Aí não tem deriva. Esse é um estudo da NASA, então, de novo, não é minha opinião. O satélite da NASA viu justamente o deslocamento do Saara. Gabriel, do Saara. Os ventos do Saara, isso é um satélite fazendo esse estudo, os ventos do Saara, eles levam pó do Saara em direção aonde? A outros continentes americanos. Então, olhem só, esses ventos, é uma apresentação, olhem só, vai em direção aonde? A Amazônia. São 182 mil toneladas de pó que saem do Saara e vão nutrir outras regiões. Olhem só. 182 milhões de toneladas dá 2.577 quilômetros de distância. E aqui, 132 milhões de toneladas, 27 milhões, 28 milhões vão para a bacia amazônica. A 5.000 quilômetros de distância do Saara. E eles dizem, não... Eu ouvi esses dias uma promotora aqui do Rio Grande do Sul dizer, não, se aplicar, uma promotora, Ministério Público Estadual, não, se aplicar corretamente, são 10 quilômetros só a deriva. Não sou eu que estou dizendo, é a NASA. Veja, a distância de 5.000 quilômetros, 27
milhões, 28 milhões de toneladas. E agora estudo também de 2000, onde é que está ali? Enfim, acho que é de 2025. Nuvens, foram feitos estudo em nuvens na França. 32 agrotóxicos foram medidos, alguns deles proibidos. Claro, são aplicados no mundo e vão cair lá na França, e alguns deles também aplicam. E concentrações em microgramas. Microgramas. E aí eu fiz esse gráfico aqui. Os agrotóxicos estão sendo verificados em quantidade de micrograma. Só que nós temos hormônios, me permitam dizer respeitosamente para as mulheres, hormônios que regulam menstruação, na quantidade de picogramas, que é uma menor quantidade, muito menor. Então, nós temos agrotóxicos circulando na natureza, uma quantidade maior que nós temos de hormônios. Hormônios sexuais, eles circulam na quantidade do organismo de fentogramas 10 na menos 15. Vejam, esses aqui são 10 na menos 6. Então, nós estamos sujeitos a uma quantidade muito maior. Vamos ver se eu consigo dar uma apurada. Desaparecimento de pássaros, que aqui no Rio Grande do Sul também já é significativo, no mundo inteiro já é significativo. Isso aqui eu acho importante colocar, já que eu estou falando num evento sobre abelhas, tem uma entidade chamada abelha. Hoje não aparece mais, mas logo na formação, olha quem são os associados da abelha. Pássaro, baia, singenta e assim. Essa entidade não pode se dizer isenta, lamentavelmente, né? Não sou eu que estou dizendo. Esses são os que financiam essa entidade abelha. Bem? Eu coloquei aqui rapidamente para você. Cansei. De novo, Gabriel, olha que música linda. Senhoras e senhores, essa é a nossa galáxia. Nós somos uma partícula menor de areia aqui, mais ou menos nessa região. Nós temos um mundo maravilhoso. Assim me permitam dizer como é maravilhosa essa região. Estou abismado, maravilhosa. Sente-se uma vibração muito legal aqui. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui. Mas nós temos esse mundo. Mas esse mundo também inclui outras responsabilidades muito grandes, imensas. Com essas crianças, né, com esses jovens, essa é a nossa responsabilidade. Então, esse desenvolvimento. E porque nós temos a cada momento nascimentos e nascimentos e nascimentos e nascimentos. E ali está aquele sujeito, olha só a cara dele. E outros sujeitos já um pouco maiores. Olha que alegria. Eu jurei que não ia dizer, mas eu não resisto. Esse é o meu neto. Então. E aí, desculpa. E aí, nós temos esse ser aí maravilhoso, que vocês cuidam. Enfim, agradeço o convite, sorte a todos nós. Muito obrigado. Não sei se tem tempo para pergunta, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas estamos aqui. Obrigado de novo, obrigado pelo convite, viu? E desculpem a emoção final, mas neto é neto. Presente, eu fingi surpresa. Obrigado, professor Alten, por umas palavras tão polidas, tão carinhosas, né? Eu vi que o senhor se emocionou, é emocionante. Obrigado. Muito obrigado. Muito gente. Eu quero falar. O professor tem um excelente gosto para música, hein? Show. Melancólicas, tristes. Obrigado, professor. Obrigado, então agora, pessoal. Oi? Perguntas? Algumas perguntas? Alguém? Opa! Só um pouquinho, deixa eu levar o microfone para lá.
Por favor. Não é para mim essa pergunta. Espera aí. Obrigado. Não faz pergunta que me emocione, que eu ainda estou chorando um pouco. Não, vamos fazer uma pesada aí para o senhor ficar Não mais para baixo ainda. Professor, assim, não é uma pergunta, é uma colocação. Eu trabalho na área ambiental, né? E esses tempos me consultaram para saber a distância de aplicação de agrotóxico para uma casa no interior. Qual era a situação? Um vizinho estava pulverizando benzena na porta da casa do outro vizinho. Daí pesquisei órgãos ambientais, mandei e-mail para a Secretaria de Agricultura do Estado. Sabe qual é a distância no Rio Grande do Sul que tu pode pulverizar para a casa do vizinho, por exemplo, ou da tua, enfim? Não tem. Tem que ler na bula do veneno, e se não tiver informação ou tiver que pode passar até 10 metros da porta. 10 metros. Tipo, não existe uma legislação cobrando uma distância mínima. Se tu quiser pegar e passar veneno na porta do teu vizinho lá em ambiente rural, lá em zona rural, tu passa. É uma coisa assim muito doida, um absurdo, né? Se um amigo me permite, eu quase bebi o microfone agora aqui. 10 metros. 10 metros eu falei um exemplo, enfim. Não, mas 10 metros. Primeiro, quem emite essas orientações são as próprias empresas. As empresas, o agronegócio, as empresas, elas não são o poder no Brasil. Elas não têm poder, elas são o poder no Brasil. Elas determinam, elas alteram leis. Elas têm uma casa em Brasília que, antes de ter as votações, os deputados vão lá saber como eles querem que seja votado. E se vocês olharem, olhem no site do governo do Estado, vocês vão ver a orientação vergonhosa sobre aplicação de agrotóxicos hormonais. São agrotóxicos que alteram o crescimento. Procurem na internet. Eu tenho aqui, mas eu tirei porque era muita coisa. Primeiro, é o agricultor que tem que, diz ali de forma assim, confusa, o agricultor é que tem que fazer a coleta, o agricultor tem que dizer o horário, tem que dizer quem aplicou, e depois diz assim, em caso de informações equivocadas, ele responderá judicialmente por isso. Quem é que vai fazer isso? É a orientação do governo do Estado, que olha lá a minha responsabilidade. O governo do Estado é um puxadinho da Farsul. É isso. E das empresas. Eu lembro que o governo do Estado destruiu o nosso Código Ambiental, autorizou, junto com o Congresso, junto com a Assembleia, Legislativa do Rio Grande do Sul, importação de agrotóxicos que são proibidos em outros países, estão sendo aplicados aqui em vocês. E não adianta dizer, eu não moro nessa região de plantio. Atinge todos. Como eu falei, atinge tudo. Até urso polar, que estão nas nuvens. Na Argentina, eles já detectaram, a expressão é forçada, que chove agrotóxico. É claro que está nas nuvens, quando chove, chove agrotóxico. Mas vocês olhem a orientação que o governo do Estado dá para essa coleta. Primeiro, se vocês tiverem dúvida de contaminação, vocês têm que chamar um órgão, vocês não podem coletar, vocês têm que chamar um órgão responsável, esse órgão responsável tem que vir para fazer, ele faz a coleta e vocês só fazem a informação. Quem foi que aplicou? Não sei. Vocês viram que foi vizinho? Não digam que foi vizinho. Passou um avião aqui, registro tal, mas não digam nada que possa incriminar vocês, porque é ameaça, é ameaça. Então vocês busquem melhor a informação, porque o governo do Estado não dá apoio a vocês. Por favor. Bom dia. Eu gostaria de parafrasear alguém que talvez seja um dos seus inspiradores, José Lutzenberger. Há muitos anos atrás, escutando uma entrevista dele, ele disse que o Brasil estava entrando num caminho perigoso, porque eles estavam tratando agrotóxicos como defensivos agrícolas. E, na verdade, eles não eram nem agrotóxicos, nem defensivos, eram venenos. Tá? E que, com a política agrícola que estava se praticando, dentro de alguns anos o desastre ambiental seria
apenas, né, consequência, né? Ele seria certo, tá? Eu moro no Vale dos Sinos, que há um ano atrás teve 400 mil desabrigados e deslocados. Em função de uma enchente, que se atribui ao El Niño, a N fatores, né? Mas eu vejo assim, como cidadão, que a gente está entendendo agora claramente o que significou passar a boiada. Tá? Então nós já estamos sofrendo as consequências disso aí, e eu acho assim, a sua atitude, a sua coragem, né? O seu trabalho aqui é algo muito lindo, é um exemplo para o cidadão de hoje, porque está na hora de acordar. Meus parabéns, eu estou aqui como mero aprendiz, né? Mas eu vejo assim, que algumas coisas estão acontecendo. Tá? E é notório essa questão dos 400 venenos que foram liberados em questão de meses, né? E que, na verdade, assim, seriam apenas uma legalização, porque, infelizmente, de parte de alguns agricultores, já estavam contrabandeando os mesmos venenos do Uruguai. Então, eu acho que assim, a saída para tudo isso aí é que a mentalidade evolua daqui de baixo, porque senão não tem remédio. De lá e dali não dá para esperar nada. Não dá mesmo, que eles só são literalmente comprados, né? E essa conscientização vai desde como usar um saquinho plástico do supermercado até a questão de agrotóxico. Essa é uma questão... Obrigado pelas palavras, muito obrigado. Mas é importante também perceber o seguinte, o futuro. Nós já somos o futuro. Vocês já viram, o mosquito já chegou lá e com consequências lá em outros países que nunca tinha tido, né? Os agrotóxicos já chegaram nos ursos polares e já chegaram em todos nós, inclusive no meu neto. Que tristeza. Mas a luta está aí, filha. A luta está aí. Bom dia, meu nome é Sônia, eu sou pesquisadora da Secretaria da Agricultura do Estado, e eu estava fazendo a conta agora, eu sou formada há 40 anos na engenharia agronômica. O tempo passa, né? Passa rápido demais. E só queria fazer uma colocação, parabéns pela coragem de expor todas essas informações. Alguns acham que é loucura e tem razão também. Eu acho que não, acho que a gente tem que fazer isso. Eu só queria lembrar que a mesma indústria que faz os agrotóxicos, ela faz os remédios. É a mesma indústria farmacêutica e dos agrotóxicos. Então, é um absurdo, né? Simplesmente é um absurdo. E eu acho que a gente não está na hora de acordar. A gente já deveria ter acordado há muito mais tempo, né? E realmente, assim, se eu paro para pensar, não sei o que vai acontecer, não sei se... Eu acho que a gente está... Já está acontecendo, desculpe te interromper, já está acontecendo. Mas a gente está regredindo, né? Eu acho que em vez de ir para frente, parece que a gente está regredindo. Não sei, essa é a sensação que eu tenho, né? Ainda não tenho netos, espero um dia ter. e colocar... mas é muita responsabilidade que a gente está colocando para eles também, né? A gente está deixando um mundo pior do que aquele que a gente recebeu. Infelizmente. Mas não era essa a minha intenção, só queria fazer o lembrete, né, de que a gente está amarrado de tudo quanto é lado, porque eles colocam veneno e depois eles nos dão o remédio. É muito triste. Nos vendem. Exatamente. Eu passei em Freiburg, estava de carro passando com um amigo e ele disse, lá é a Bayer. Então tinha em Anaheim, tinha a fábrica da Bayer, era uma cidade, uma coisa incrível. E eu fico contente de não ter tirado esses slides, porque eu ia tirar os slides. Porque eu acho que a questão, me permita, Jonas, não são só... E eu queria salientar... Cortar o som, alô? Olha, ele quer ir para o almoço, eu estou achando que... Então, a importância que tem a conscientização de vocês, para cuidarem das abelhas, mas também tem que cuidar dos filhos. Eu estava ali querendo cuidar dos filhos, essa é a preocupação. Então tá, é isso. Também vou...
E é interessante que isso é que está dando... Que boas perguntas, eu gosto disso. Vamos perguntar, pessoal. Aproveitar o professor. E eu estou de regime. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, aqui atrás. Eu sou analista de sistemas e eu tenho abelhas como hobby ali na região de Bento Gonçalves. E como muitos sabem, é uma região que tem bastante parreira, né? E a gente sabe que o pessoal não costuma utilizar agrotóxico ali nas parreiras, né? De uva, enfim. Mas falam-se em... me fugiu, estava na cabeça agora, é o orgânico ali, é o sulfato orgânico, né? Aí eu queria entender se isso também é nocivo para as abelhas, né? Se a gente pode ficar tranquilo com o uso do sulfato orgânico, visto que nós estamos numa região que tem muita parreira ali, né? E assim, qual é a diferença, né, do agrotóxico para o sulfato orgânico, né? E quais são os pontos negativos do sulfato orgânico? Se a gente tem que se preocupar com isso também como apicultor ou melipoapicultor. Eu algumas vezes digo para meus alunos que eu não sei responder, eu enrolo. Eu faço uma conversa. Eu não sei qual é a implicação, mas teve Justus von Liebig, foi o cara que inventou não, ele salientou a importância do NPK. E a indústria química pegou aquilo, né? Como o NPK, que era a grande novidade. 1800 e alguma coisa na Alemanha. E depois teve outro que escreveu um livro, Pães de Pedra. Ele salientava a importância de todos os minerais na nutrição do solo, né? E o que aconteceu? Puxa, me fugiu o nome da pessoa, desculpe. Não, o Sebastião é daqui, um amigo querido. Eu estou falando de o Sebastião nasceu depois de 1800. O autor? Não é ele. Ele divulga muito. O Tião é um amigo querido, ele divulga muito. Mas o Pães de Pedra era justamente a pessoa salientava, é de 1800 e alguma coisa, Pães de Pedra. E ele salientava a importância de ter uma série de nutrientes, um solo sadio. Por isso que eu mantive aqui, desculpe, a fauna edáfica, que é o que dá vida ao solo. E os nutrientes são os minerais e mais os animais que dão essa nutrição ao solo. Eu confesso, então, que eu te dei uma enrolada, eu não sei dizer, mas eu falei muito bem sobre o NPK. É isso. É isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Professor. Agora faço pergunta que eu saiba responder, não, por favor. Novamente agradecer a presença do professor aqui. A Nativas é isso, a Nativas busca sempre informação, então a gente trouxe o curso da professora Aline, a professora foi nossa aluna lá no Meliponário, né? Então é bom ver também a população perguntar e se interar sobre esse assunto aí, que é a respeito dos agrotóxicos, né? A palestra do professor foi excelente. A gente tem ela filmada para quem está trabalhando lá dentro. Depois a gente disponibiliza. Claro, lá, Conecta TV está online conosco. Então, assim, obrigado pela palestra. Foi muito enriquecedora para nós. Na sequência, pessoal, nós vamos ter o almoço. Então, vai ter um tempinho aí de uns 20 minutinhos. Então, a gente tem os prêmios aqui da rifa. Podem apreciar os prêmios. Agradecer aos nossos patrocinadores, o Sicredi, o Leandro que está aí presente, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, professor. Esperamos novamente ver o senhor aqui, palestrando para Nativas e visitando a nossa região de Nova Prata, que é uma região turística, né? Tem vinho, o pessoal de Bento que está aí. Então vem aqui, que a gente sempre tem alguma coisa a oferecer também. Eu raramente sou convidado para voltar ao mesmo local, principalmente na universidade, que quando me convidavam para analisar tese, mestrado, doutorado, eu caí em cima do candidato, nunca mais me convidaram. Obrigado. Obrigado.